Olá a todos! Para quem está chegando agora nos vídeos e ainda não me conhece, meu nome é Thiago Ciconha, muito prazer. Dando continuidade à apresentação dos conceitos de estatística descritiva, falarei hoje da distribuição normal e da distribuição exponencial, ferramentas muito úteis no contexto do gerenciamento da manutenção. Vimos no vídeo anterior a construção do histograma, onde representamos as frequências absolutas de horas de voos por dia de operação de uma certa aeronave. Mas e se, com esses dados, eu quiser saber qual a probabilidade de um voo durar entre 8 e 10 horas? É possível? É possível sim, através da função de densidade para a probabilidade normal, calculada da seguinte forma. Não achou simples? Podemos, nesse caso, utilizar o Excel. A função dist.norm.n pode ser utilizada para justamente calcular essa distribuição normal. Nessa função, x representa a variável contínua, que no nosso caso seriam as horas de voo. Se você não se lembra dos tipos de variáveis, assista o primeiro vídeo disponível no card acima. Mi é a média aritmética, sigma o desvio padrão, e falso, nesse caso, será utilizado para que o Excel calcule a função de probabilidade de massa. Sendo assim, teremos a seguinte representação gráfica. Vale ressaltar que a distribuição normal proporciona a base para a inferência estatística, pois ela tem uma relação direta com o teorema do limite central. Para quem quiser mais detalhes, fica a seguinte sugestão de leitura. Mas como responder à pergunta feita anteriormente? Ou seja, qual a probabilidade de um voo durar entre 8 e 10 horas? A probabilidade para variáveis contínuas é mensurada através da área abaixo da curva. Então, para calcular a probabilidade de um voo, por exemplo, durar entre 8 e 10 horas, basta calcular a área em destaque. Faremos isso integrando a função de densidade para a probabilidade normal. Agora ficou fácil, não é mesmo? Brincadeiras à parte, faremos isso através do uso de tabelas. Mas antes disso, devemos converter a variável x em uma variável normal padronizada. Faremos isso utilizando essa expressão, que utiliza a média e o desvio padrão. Graficamente, estamos alterando os valores do eixo x para a escala da variável normal padronizada. Sendo assim, teremos que fazer algumas contas. Para x igual a 8 horas, a variável normal padronizada será menos 0,80. E para x igual a 10 horas, a variável normal padronizada será mais 0,08. Ou seja, estamos calculando a probabilidade entre o intervalo menos 0,8 e mais 0,08, já na escala normal padronizada. Este é um exemplo de tabela a ser utilizado. Observem que a mesma apresenta valores a partir do valor central. Como a curva é simétrica, calcular a probabilidade acima ou abaixo do valor central será o mesmo. Então, para encontrarmos o valor 0,80, combinaremos o valor 0,8 na linha e o valor 0,00 na primeira coluna. Então, para o intervalo entre menos 0,80 e 0, que é o mesmo que calcular entre 0 a 0,80, encontraremos o valor 0,2881. Para o intervalo entre 0 e mais 0,08, temos que encontrar o valor 0,0 na linha e o valor 0,08 na coluna. Desta forma, teremos o valor 0,0319. Dado então que a probabilidade do primeiro intervalo é de 0,2881 e do segundo intervalo de 0,0319, a probabilidade de um voo durar entre 8 e 10 horas
será de 32%. Mas e se agora quisermos saber outra informação? Por exemplo, qual a probabilidade de um componente falhar em 100 horas? Vamos considerar que um componente foi monitorado por um intervalo de 1 ano. Neste tempo, ele esteve operante, mas também apresentou falhas. No total, foram 1.650 horas operando e 5 interrupções, que deixaram o equipamento inoperante por 22 horas. Podemos, então, representar a probabilidade de uma falha de um componente através de uma distribuição exponencial, ou seja, estamos falando da probabilidade do componente não falhar dentro do intervalo de tempo. T representa uma variável contínua e lambda uma constante denominada taxa de falha. Lambda pode ser calculado dividindo-se a quantidade de falhas pelo tempo total em operação do equipamento. O inverso de lambda é outra constante muito utilizada na aviação, chamada de MTBF, ou seja, o tempo médio entre as falhas. No nosso exemplo, dado que temos 5 interrupções em 1.650 horas de operação, encontraremos o valor de 0,003 para a taxa de falha, ou seja, que teremos 3 interrupções a cada 1.000 horas de operação, ou um MTBF de 330 horas. Sendo assim, teremos a seguinte expressão e representação gráfica para a confiabilidade deste componente. Mas e aí? Como calcular a probabilidade do componente falhar em 100 horas? Se a probabilidade do componente não falhar é dada por R, a probabilidade do componente falhar para o mesmo intervalo de tempo será 1 menos R. Uma boa aproximação para itens elétricos e eletrônicos é considerar a taxa de falha constante. Sendo assim, a função de densidade de falha será assim. Já a probabilidade de falha, assim. E a curva da confiabilidade, ou seja, a probabilidade do componente não falhar dentro do intervalo de tempo, também chamada de curva de sobrevivência, será assim. No nosso caso, então, a probabilidade do componente falhar em 100 horas de operação será de 26%. E apesar do MTBF ser de 330 horas para esse componente, a probabilidade de falha para esse intervalo será de 63%. Mas atenção, é muito mais razoável supor que a taxa de falha aumenta com o tempo. Nesse caso, um modelo mais adequado para o estudo da confiabilidade seria a distribuição de Weibull. Obrigado a todos, então, que me acompanharam até aqui. Deixem suas dúvidas e sugestões nos comentários. Bons estudos e até breve!